Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e sou apresentadora deste podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não intrinsecamente para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso, sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. Minha convidada de hoje, ela é um fenômeno. Ela gravou o primeiro vídeo no início da pandemia de dentro do banheiro da própria casa e logo depois ela foi parar em rede nacional, apresentando um programa especial sobre as mulheres na ciência. Ela combate o machismo e o racismo na ciência e ela é uma deusa, a deusa cientista que se chama Cananda. Cananda, muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui no podcast para a gente fazer essa troca. E eu sempre começo assim o podcast com a pergunta que gera esse podcast, que dá o motivo para ele existir, que é: quando foi que você parou, respirou, se concentrou em você e disse sim para você mesma? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu venho de uma trajetória que a minha mãe, ela trabalha desde os 16 anos, hoje ela está com 50. E eu venho de uma trajetória de ter essa ancestralidade, né? De ter uma mãe que sempre trabalhou muito, eu sempre via minha mãe trabalhando muito, eu falei, eu vou trabalhar muito também. Então, desde os 17 que eu estudo, né, na faculdade e faço também um trabalho com alguma coisa. E aí eu migrei para São Paulo, eu sou de Salvador, eu sou do subúrbio de Salvador, em Plataforma, aqui na Bahia. E eu fui morar em São Paulo em 2022, se eu não me engano, né? 2 anos atrás, 2022. E São Paulo, assim, foi e é uma grande escola. É um lugar onde eu aprendi sobre muitas coisas, principalmente para a minha vida profissional. Só que chegou um momento que, assim, eu estava muito disposta a mergulhar na cidade, a mergulhar no meu trabalho, na minha carreira. E, ao mesmo tempo, São Paulo é isso. Se você se doar, você vai ter muita coisa para se doar mesmo. É uma cidade que tem muitas possibilidades. E aí eu adoeci, assim, fisicamente mesmo. Não falo assim tanto mentalmente, mas mais fisicamente. E eu comecei a entender que eu precisava parar, respirar, Caramba! cuidar da minha saúde e entender que só o trabalho não era o significado da minha vida, entende? Que só a relação do estudo e do trabalho não era o significado da minha vida, que tinha que ter o amor comigo mesma, o autocuidado comigo mesma. Uma coisa assim que eu já vinha trabalhando na terapia há muito tempo, que eu buscava, eu falava, nossa, eu quero muito, muito, muito ser uma mulher que se ama, que se cuida, que se prioriza. Mas na prática isso para mim ainda era assim muito difícil, a ponto de eu sentir um orgulho assim de mim falar, nossa, parabéns, você está se priorizando. Então eu acho que esse foi um momento, assim, quando eu fui para São Paulo, eu percebi que eu estava trabalhando demais e que eu precisava me priorizar. Para além das relações afetivas, para além da minha família, o meu trabalho também tinha que ter limites. E aí eu comecei a dizer sim para mim mesma, né? Para tentar entender mais profundamente o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer e fazer isso respirando, fazendo isso, respeitando os meus limites. Então, São Paulo foi um grande marco nesse sentido para mim. E o que esse processo, na verdade, porque o seu corpo ele fez com que você parasse e te obrigou a se olhar e dizer sim para você mesma, né? E como que você sente que esse processo ele refletiu assim na sua vida, assim, o que mudou na sua vida a partir disso? Eu tenho estado mais consciente da, de mim mesma. Isso para mim, eu sinto mais prazer na vida, nas coisas que eu faço, sabe? Eu sinto que não é só, eu quero atingir tal lugar, por exemplo, eu quero ser apresentadora da Isto É, eu quero ser uma influenciadora com milhões de seguidores. Não é só sobre ser isso, é sobre você ser isso
e sentir também harmonia, prazer, tá feliz, satisfeita também com esse caminho que você escolhe, sabe? E a partir disso você vai conseguir dizer, hoje eu posso aqui esse final de semana, né, cuidar do meu corpo, descansar, ou agora eu posso parar e fazer o meu almoço, sabe? Respeitar o que o meu corpo quer. Então, agora eu descobri que eu sou intolerante à lactose, então eu não posso comer nada com leite, então respeitar os limites do meu corpo, dizer, olha, é melhor eu ficar bem comigo mesma do que ir ali comer coisas que não vai fazer sentido para mim, sabe? Então, são coisas que parece a gente passa batido na vida, a gente deixa isso passar, mas que traz uma qualidade para o meu trabalho, para o meu propósito, para as minhas relações, assim, incríveis. E aí eu tô priorizando muito esse movimento mesmo de me autoconhecer, sabe? De entender quem eu sou, o que eu gosto, para a partir daí. E eu acho que isso é um grande privilégio, porque muitas pessoas, às vezes, elas estão fazendo coisas que não querem fazer, sabe? Uhum. Não sabe muito bem por que tá fazendo o que tá fazendo. Óbvio que essas confusões acontecem. Eu, por exemplo, como eu falei, né? Eu tô nesse momento de fechar um ciclo. E aí, para abrir um outro, eu preciso entender o que é que eu quero, sabe? Ter essa coragem de me jogar para esse outro novo. Então, eu sinto que ter parado, ter respirado, ter dito sim para mim mesma é justamente esse lugar de ter uma vida mais consciente e mais prazerosa mesmo. E a gente fazendo um paralelo, assim, com o seu trabalho, né, porque você tem esse trabalho focado na mulher preta dentro da ciência, né. Quando a gente para pensar, a mulher dentro da ciência já é já é muito invisibilizada, né, porque a ciência é um meio super masculino, né. A mulher preta dentro da ciência são passos e passos e passos, né, porque eu estava vendo até um vídeo, seu no canal, que aliás é incrível, assim, que é um conteúdo riquíssimo, e que você fala, né, que a mulher preta ela não podia ir para a faculdade, ela não podia estudar, era proibido, né. Então assim, são muitos passos e muitas etapas e muitas barreiras, e o fato de você começar a se priorizar e olhar para você mesma, eu vejo isso como realmente um paralelo dessa luta por dar espaço e esse lugar, né, e colocar esse conteúdo no ar, porque esse conteúdo no ar também é um grande sim para sua história, né. Eu sempre quis trabalhar com coisas em que eu sentisse que eu estava ajudando as pessoas. E esse ajudar as pessoas também tem uma relação muito forte com o que eu quero para mim, né? Com o que me incomoda na minha própria vida. Então, eu tive poucas referências de mulheres negras desde a escola até a universidade, dentro da minha carreira, dentro da carreira científica. E isso tem um fator histórico, que foi o que você falou que viu lá no meu vídeo, né? Durante o período escravocrata que as mulheres, que as universidades começaram a existir no Brasil. Então, em 1808, a gente tem o primeiro ensino superior aqui na Bahia, que é uma escola de medicina. Nenhuma mulher poderia frequentar. Só Pois que é. as mulheres brancas, elas conquistam esse direito em um determinado momento, mas as mulheres negras e indígenas nesse momento também não podem. Então, assim, o fato de a gente não ter tantas mulheres também tem a ver com isso, né? As universidades, a ciência no Brasil, ela é pensada desde o início para que esses homens brancos estejam ali praticando aquilo ali. Então, as mulheres conquistam em determinado momento, só que as mulheres negras e as mulheres indígenas não. Então, depois disso é que as mulheres negras e as indígenas são libertas desse período escravocrata, né, que é em 1888. Então, desde 1808 até 1888, a gente tem 80 anos de universidade em que as mulheres negras e indígenas não podiam participar. E depois do período escravocrata, a gente sabe que não existe um suporte, né? As cotas, elas são de 2012, então, assim, para reparar isso foi uma luta para dizer assim, olha, existe um sistema educacional desigual, porque é isso, eu estou indo para os lugares, às vezes, falar, fazer uma palestra, eu falo, gente, a gente precisa entender que a ciência, que a química, a física, não está tão distante das pessoas, elas têm que entender qual é o percurso, sabe? A ciência ainda se coloca muito nesse lugar de distanciamento das pessoas. Então,
as pessoas precisam entender que, primeiro faça a escola, né? Se você vai para uma instituição formal, um centro de pesquisa, ou as universidades públicas, que são os espaços majoritários de produção de conhecimento científico no Brasil, você precisa passar pela escola elementar para depois ir para o ensino superior, e aí você ir para o mestrado, doutorado, e, né, se você quiser ficar no pós-doc, virar um professor universitário, enfim, ter relações internacionais. Então, esse é o percurso, esse é o caminho que não está nítido para muitas pessoas, né? Então, a reparação de poder entrar nas universidades, já que o sistema educacional, que é o princípio, a base de tudo, a base da ciência, da tecnologia e da inovação, a gente já não teve acesso, né, de forma de ter acesso à educação de qualidade. A gente não teve essa reparação depois desse processo de afastamento, de violência dessas mulheres. Então, hoje, as mulheres negras conseguem acessar as universidades, mas ainda assim existem diversas barreiras, para além dessas estruturais, das leis, até do âmbito relacional. Eu estava conversando com uma professora que ela é doutora de uma universidade de Minas Gerais, se eu não me engano agora. E aí ela é da física. E ela estava falando sobre isso. Tem um outro ponto também que a gente não fala, mas que é super importante falar, que é o network, assim, todas as profissões a gente tem um network. Na ciência também tem, então, assim, essa coisa de criar as relações e de ter uma indicação ou outra, né, de um orientador apostar que você pode ter uma carreira fantástica. Então, a ciência, ela sempre... durante os processos escravocratas, a sociedade enxergava a mulher negra como alguém inferior. Então, assim, será que como é que isso se perpetua até hoje, né? Até hoje, a gente ainda olha para essas mulheres como pessoas menos capazes, e óbvio que a gente está lutando para que tudo isso mude, já tem mudado. Só que ainda existe isso dentro da própria academia, assim como existe fora da ciência. Então, nesse movimento network, por exemplo, um orientador ele prefere indicar um outro menino, né? Só pela imagem ou até pela própria estrutura que vem aquela mulher, porque a maioria das mulheres negras elas vêm de uma classe social mais baixa, e a gente vai evoluindo, né, nessa verticalidade, a gente vai tentando ascender. Mas se a gente for pensar nas mulheres que estão aqui no Brasil, no período escravocrata, a gente tem que pouquíssimas famílias foram ascendendo nesse processo. Então, toda essa estrutura, essa barreira material também dificulta, por exemplo, uma mulher negra chegar no mestrado, no doutorado, porque a realidade objetiva ela cobra. Então, ou você trabalha ou você estuda. Para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que apostar, né? Eu estava fazendo uma palestra agora na UFBA, e eu tive a alegria de rever o meu professor de química, e ele estava na plateia, né, fazendo uma palestra lá sobre democratização de inteligência artificial. E aí eu falei sobre isso, que na graduação, quando eu estava pegando lá a introdução à química, e aí eu cheguei na sala e tinha vários alunos, assim, falando sobre livros, porque era uma disciplina para a gente pegar vários materiais de divulgação científica. Eu lembro que eu li um livro chamado Os Botões de Napoleão, que fala que Napoleão perdeu a guerra por causa dos botões que ele estava usando. E aí, enfim, aí tava todo mundo falando sobre alguns livros que tinham lido, né? O professor falando, quantos livros que vocês costumam ler, etc e tal. As alunas, eu leio 2, 3 por mês. E eu tava eu tava assim, entrando na universidade, eu não lia livro. Eu não tinha esse hábito de ler livro. Sim. E aí vem todo de um processo de sucateamento mesmo dessa forja mesmo, né? Da sabotagem que coloca em relação às mulheres negras. A gente não é educada a gostar da intelectualidade, porque parece que é uma coisa que não é nossa, entende? Então, assim, quando eu me dei conta disso mais profundamente, eu decidi transformar isso em um trabalho para as redes sociais, porque eu falei assim, eu preciso que mais mulheres se sintam encorajadas a estarem próximas da intelectualidade, se não for seguir uma carreira científica, mas que elas se vejam capazes de ser inteligentes, capazes de mudar a realidade delas, capazes de verem uma realidade para além da que elas estão vendo. O meu irmão, por exemplo, ele é um menino negro daqui do subúrbio também de Salvador. A minha família sempre teve essa estrutura de pensar que educação iria mudar as nossas vidas, né? Então era uma grande aposta. Eu fui a primeira pessoa a entrar no mestrado. Então a minha mãe não sabia nem o que era mestrado, um doutorado. Então para ela não tem como dizer, o doutorado vai mudar a sua vida, filha, porque ela nunca viveu isso.
entende? Uhum. É uma coisa que ela apostava que podia mudar a vida da gente. Ela não sabia o que é que o doutorado podia mudar na vida da gente, mas a gente falou, vamos estudar, vamos ter a ousadia de mudar as nossas vidas através da educação. E aí o meu irmão, que ele tem agora 20 anos, ele passou na USP, Engenharia da Computação, agora ele migrou para Ciências da Computação. E aí a minha mãe, a gente estava conversando um dia desse, né, que todos os amigos dele daqui do bairro, na escola é um outro contexto, né, que ele estudou em outras escolas, mas do bairro, todos, nenhum tiveram esse fim, assim, nenhum tiveram fim de Uhum. estudar ou de ter uma profissão digna, entende? Justamente pelo contexto de que é criado mesmo, de condicionar a violência. Então, às vezes eu fico, nossa, porque não tem um projeto de incentivo à educação, à ciência, assim, que atrai a juventude aqui na periferia, no bairro, ou em qualquer outro lugar, sabe? Uhum. Então, tudo isso interfere na carreira científica, começa desde o início, desde a base. Desde que a gente nasce uma mulher negra em uma periferia tal, sabe? E acho que o trabalho que eu tenho feito de divulgação científica é em todas essas esferas, assim, é tanto de incentivar uma mulher a se sentir encorajada a estudar, a ler um livro, a gostar de química, a gostar de física, a ir para uma universidade, a ir para um mestrado, um doutorado, como eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim, eu tô fazendo um mestrado e me senti encorajada. Eu saí da Uhum. graduação e fui fazer um mestrado, sabe? Tanto de ser encorajada nesse sentido, quanto também de pensar em como usar esse aparato, esses conhecimentos, a ciência, para trazer uma qualidade de vida para a sua própria família, para a sua própria comunidade, para a população de onde a pessoa veio, sabe? Que precisa, que pode, que deve ter uma realidade muito melhor. Não, total. E eu tava vendo também, enfim, eu fiquei vendo seus vídeos, eu fui ficando cada vez mais encantada, porque realmente é um conteúdo muito, parabéns, assim, é um conteúdo muito importante, assim, e realmente transforma a visão de quem tá vendo, né? Tipo, abre novas janelas, né? E aí tem um vídeo seu que você tava falando assim, das meninas usarem rosa, os meninos usarem o azul, e que isso não é só isso, né? Isso reflete muito além disso, né? Isso reflete além do machismo, no racismo, na forma como as mulheres elas são colocadas através dessa. Ah, não, menina é rosa, menino é azul. Ela é colocada nesse lugar que é um lugar de fragilidade e que aí afeta o empoderamento, né? E que aí a mulher não se acha no direito de ir para a ciência e de estudar isso e se empoderar nesse lugar, né? E eu fico pensando assim, de que forma a gente pode fazer com que as pessoas entendam que a ciência, ela não é só é, para os homens ou então para os grandes intelectuais, né? A ciência, ela é uma ciência prática do nosso dia a dia. Sim, super. Isso que você trouxe do vídeo que eu falei, né? Porque é isso. Começa, parece que é algo distante, mas começa daquele chá revelação. Não tô fazendo uma crítica Exato. com a revelação, todo mundo que quiser fazer pode fazer, tá, gente? Não é uma crítica, mas começa daquele movimento assim, ai, é um menino, nossa, né? Definiu a vida dele a partir da. É um menino, aí, óbvio que tem toda essa a questão de como que a criança também vai se sentir, das pessoas trans e etc e tal, mas Claro, a socialmente gente. a gente tem o binarismo, né, de que uma é homem e outra é mulher. E Exato. aí, a partir disso, características são dadas, né? O homem que não pode chorar, a mulher que é frágil, o homem que sai pra rua e conquista as coisas, a mulher que fica em casa e cuida da casa. Então, tem essas características. Eu sempre fui uma pessoa que abominei tudo isso, desde criança, assim. Então, até para eu reconhecer características femininas minhas, eu demorei, assim, eu achava que era algo ruim, sabe assim? Então, tanto que Uhum. hoje eu falo, não, tá tudo bem se eu for uma pessoa vaidosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é uma coisa que acontece muito com as mulheres que vão para a ciência. Elas se masculinizam por ser um espaço teoricamente, historicamente masculino, elas se masculinizam para se enquadrar ou para estar ali. Só que tem muitas virtudes incríveis em ser um ser humano mesmo, em ser uma mulher. E aí, isso que você trouxe é super, super interessante, porque eu estava lendo uma tese de doutorado da professora Catemari Rosa, ela é da física, e ela fez Uhum. o doutorado dela
na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York. E aí ela fez uma pesquisa sobre mulheres negras na física. E ela começa trazendo essa linha de raciocínio. Basicamente, ela vai discutir do porquê que as ciências, porque até nas ciências, assim, vai se dividindo em vários lugares. Então, se você for para a computação, o perfil racial e de gênero é totalmente diferente de um curso de enfermagem ou de educação. Então, os cursos de química, de física, as engenharias, as mulheres até que estão entrando até mais na engenharia, mas teoricamente é ocupado por homens, assim. Engenharia elétrica, nossa, eu tinha um amigo que fazia engenharia elétrica, eu acho que só tinha uma mulher, assim, na turma dele. As grandes big techs que a gente tem, quem criou e quem domina, quem é bilionário, assim, são os homens brancos, né? Então, ela faz essa associação de que a mulher, ela é educada para o cuidado. As profissões que a gente vê muito mais as mulheres participando são profissões que estão associadas, de uma certa forma, ao cuidado. Então, a saúde, a educação. Então, quando você vai em uma matéria que é muito, assim, raciocínio, uma coisa racional, teoricamente, né? Muito objetiva, como esses estereótipos das ciências exatas, das tecnologias, as mulheres, elas não se encaixam, porque as mulheres, elas são sentimentais, elas são outra coisa, entende? Então, isso reflete exatamente no que a gente vê no real, na realidade. Isso é muito real. As mulheres, elas não estão ocupando esse espaço. Eu fui participar de um evento de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no estado da Bahia, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e uma das pessoas que estavam compondo a mesa foi a reitora da UFRJ, da UFRB, desculpa. E era uma mulher negra, reitora, assim, acho que é o cargo mais alto de o maior cargo, o maior cargo. E ela tava falando, Cananda, eu quero muito te levar lá na universidade, porque a gente tem um perfil racial muito, muito legal, eles têm bastante pessoas negras na universidade, etc e tal, mas quando você vê essa divisão das áreas, eu quero ver as meninas indo para engenharia. Eu não tô vendo as meninas indo para engenharia. Eu não tô vendo as meninas indo para tecnologia. Então, esse futuro que é a tecnologia e tudo mais, né? Onde estão as mulheres? Onde estão os negros? E isso vai impactar, porque às vezes parece que a gente fala dessa representação ou de ocupar espaço. Eu vejo isso para além de algo individual, ou da gente ter ali contabilizando que tem mais mulheres ou que tem menos mulheres. Eu vejo isso como um lugar de impactar mesmo na qualidade tecnológica que a gente vai construir no futuro. Eu estava conversando, só para você ter uma percepção em relação à raça. Eu estava conversando com um professor da UFBA também, ele estava falando que uma tecnologia, ele é da área das ciências, ou das ciências da saúde, da saúde. E ele estava falando quanto que você usar um equipamento tecnológico para identificar um câncer de pele é muito mais efetivo do que um profissional da saúde, ou pode ser muito mais efetivo do que um profissional da saúde. Por quê? Uma máquina, ela vai ter ali muitos dados de fotografias de pessoas com câncer de pele, e aí, quando ela for fazer essa leitura de uma pele, ela vai conseguir usar todo esse background dela para fazer um diagnóstico. E aí ele falou que esse diagnóstico em pessoas negras não era tão efetivo, porque não tinha tantos dados alimentados de peles, de fotografia de pessoas negras. Ou seja, essa tecnologia para mim não serve, entende? Caramba. Isso tem uma relação com quem está fazendo essas tecnologias. Totalmente. Entende? Porque quem vai dar o dado para ela são as pessoas. O robô não é racista, né? É a pessoa que vai alimentar ali de quantidade de fotos. Então, por isso que é importante a gente também estar ocupando esses lugares, sabe? Totalmente, não, totalmente. E quando a gente para pensar nisso, a gente pensa assim, num futuro, na verdade, se você pensa, porque às vezes é muito difícil, assim, a gente ficar falando sobre racismo estrutural, sobre machismo estrutural, né, sobre todas essas pautas que elas são importantíssimas, a gente fala, e são tantas críticas que a gente recebe
quanto mais a gente fala, e a gente sabe que quanto mais a gente recebe crítica, mais a gente tem que falar, porque é mais necessário. Só que, assim, o que eu acho que o mais importante disso tudo não é só a gente estar falando disso, ou a gente estar militando por isso, ou a gente estar lutando por uma sociedade mais igual. O mais importante disso tudo é que, a partir dessa reflexão e desse trabalho em cima disso, a gente está criando um futuro melhor para todo mundo, né? Exatamente. Tanto para o preto, como para o branco, como para o indígena, para todas as pessoas, entendeu? Para o homem, para a mulher, para o trans, para todos. A questão é que as pessoas precisam começar a enxergar que essas pautas, elas não são benefícios próprios individuais, né? E, e você vem com essa questão da máquina, né? Tipo, da pele. Precisamos ter o profissional preto que vai estar ali, porque ele vai pensar nisso e vai gerar, enfim. Então, é uma coisa que é muito mais ampla, né? É um acesso muito mais universal do que questões individuais e lutas individuais, né? Exatamente, exatamente isso. É a questão da coletividade e do impacto mesmo na prática, sabe? Da ação. Eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes eu, sendo bem sincera, eu já cheguei assim de estar no movimento de, nossa, eu já tô falando disso há uns anos já. Será que já não, né? Às vezes, como a gente está no mundo digital, você Uhum. não tem essa percepção do real quanto você tem quando as coisas acontecem ao vivo. Uhum. E aí, uma vez eu fui me chamaram para fazer uma palestra em Poá, em Porto Alegre, na universidade. E aí eu falei, poxa, já falei disso várias vezes. Aí eu cheguei, vou chegar assim na palestra, vou perguntar só o tema. Vocês já ouviram falar em eugenia? E assim, era um auditório gigante. Umas 5 pessoas levantaram a mão. Eu falei, nossa, peraí que eu tenho que falar muito aqui para esse pessoal, sabe? Então, eu acredito que tem esse movimento mesmo das pessoas terem contato com a reflexão e a partir disso elas têm uma autonomia para gerarem as transformações, sabe? E é justamente isso, não é uma, não é uma competição, uma briga para quem vai ter mais ou menos, mas é um movimento de equidade mesmo e coletividade. Porque eu acredito que se a gente tivesse tido um equilíbrio, a gente teria um futuro melhor até numa perspectiva, assim, a gente tem falado muito sobre essa ansiedade, o medo das mudanças climáticas, que agora eu acho que as pessoas estão levando muito mais a sério essa discussão, assim. Tem muitas coisas de preservação, assim, que quem está nessa lógica do domínio, do dinheiro, muitas vezes deixa de priorizar essas outras coisas que são fundamentais, né? Que é a qualidade de vida para todo mundo, inclusive para a natureza, que vai retroalimentar a gente também, né? E a importância da ciência nesse nosso dia a dia, né? A gente tirar a ciência desse pedestal, né? E trazer ela mais para o nosso dia a dia, né? E como que é para você, assim, que eu vejo que você também faz... você traz muitos exemplos de crianças que fazem uma invenção super incrível e aí, logicamente, elas viram uma pauta para a NASA, né? Só que, ao mesmo tempo, elas não são reconhecidas, assim, aqui, né? Por quem está do lado delas, vendo aquilo ali, sabe? Então, é uma coisa muito... Parece que tem que vir um órgão muito superior de fora para olhar para aquilo e para validar, né? Enquanto, na verdade, aquela tecnologia que ela descobriu ali, brincando com a sucata, ou fazendo, ou investigando, e é um grande feito, as pessoas não têm olhos para isso, né? Eu tenho feito muito esse trabalho de divulgar trabalhos que os secundaristas, que os adolescentes têm feito nas escolas, pensando muito também na escola pública, que é um espaço onde a gente fala muito sobre coisas negativas, né? E tem Uhum. todo obviamente que as escolas públicas deveriam ter as melhores estruturas, mas eu estive na escola pública enquanto professora e eu via que tinha muita gente, assim, que queria mudar o mundo, mudar a comunidade, sabe? Uhum. E muitas vezes um reconhecimento incentiva aquela criança, aquele adolescente a seguir um caminho diferente do que está posto.
E aí eu tive umas discussões também com umas pessoas de comunidades quilombolas, pessoas mais pautadas na sociedade, assim, no geral. E elas estavam falando muito, por exemplo, às vezes a gente extrai o cacau daqui, esse cacau é importado, ou a gente faz a coleta dos materiais recicláveis e uma outra indústria pega esse material muito mais barato e vende. Então, por que não pegar essas pessoas, né, para que elas entendam que material é esse que ela está coletando, como que elas podem transformar isso e gerar uma renda muito maior, muito mais efetiva, que melhora a qualidade de vida delas. Então, assim, o conhecimento é o conhecimento aí que vai determinar se ela vai ter uma vida com maior qualidade ou não. Ela vai poder, através do conhecimento, transformar, por exemplo, alumínio em alguma outra coisa, sabe? Ou casca do coco em telhado, e a partir disso vender por um valor muito mais... por um outro valor, né? Então, eu acredito que falta muito essa mentalidade mesmo de investir nas formas de desenvolvimento mesmo da nossa própria sociedade, da nossa própria comunidade, com os secundaristas, com outros grupos que têm menos acesso à educação. Isso vai impactar, inclusive, no desenvolvimento do país, né? Total. Eu acredito que a ciência, quando ela não tá, assim, eu tava vendo uma discussão de uma professora da UFG, que o nome dela é Ana Benite. Ela fez uma palestra, e aí nessa palestra ela fala sobre ela traz 2 dados e reflete sobre o fato da diversidade. Ela fala assim, que o Brasil é o 13º país em produção de conhecimento do mundo. Hoje baixou um pouco, porque a gente teve vários impactos, assim, em relação ao investimento na ciência. Vários cortes. Vários cortes. Mas há uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, ainda era isso. E a gente é o 78º, né? 78 lá, no Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, a gente está produzindo conhecimento científico, está ali, né? Quase perto dos 10 países do mundo, só que esse conhecimento não está chegando no desenvolvimento do país. Ou seja, ou a gente está pesquisando para um grupo específico, que é o caso que eu expliquei aqui, se a gente só tem homens brancos pesquisando, eles vão pensar sobre a realidade deles, porque eu pesquiso sobre as coisas que me inquietam. O ponto de partida de você, foi o que eu trouxe aqui, né? A gente faz o que a gente gosta, o que tem a ver com a nossa subjetividade, a nossa realidade. Poucas as pessoas são afetadas pela desigualdade social nesse sentido, então muitas vezes não se pensa em querer combater a desigualdade social. Então, o conhecimento que está sendo gerado não está sendo gerado para isso. Então, e fora isso, também tem essa ponte que você trouxe, né? O quanto que essa ciência está no dia a dia das pessoas. Então, para que as pessoas entendam, um dia desse eu estava assistindo televisão e eu vi que muitas mulheres estavam morrendo usando a máquina de lavar, porque, enfim, problemas da própria estrutura elétrica mesmo da casa, e às vezes o problema de estrutura da máquina e de manuseio dessa máquina. Então, óbvio, a máquina não é algo perigoso, na verdade ela é construída para ser algo seguro, mas justamente a falta de conhecimento mesmo de estrutura fez com que algumas mulheres morressem eletrocutadas. Então, assim, tá no dia a dia, a gente está usando o tempo todo material elétrico, substâncias, e a gente poderia estar pelo menos entendendo isso para usar no nosso dia a dia, ou até mesmo para a gente estar mudando mesmo a nossa própria realidade, porque é isso que a ciência tem, esse papel, sabe? De descrever a realidade para as pessoas, tentar descrever o mais próximo do que é verdade, o que é um computador, o que é um café, o que é isso, como que isso pode te ajudar, como que isso pode piorar a sua saúde. E tudo isso tinha que estar na mão das pessoas, né? E aí, quando se coloca uma ciência ali murada, distante, onde as pessoas falam, eu nem sei como é que faz para entrar ali, ela acaba não cumprindo o seu papel, ela acaba não sendo ciência mesmo, né? Exatamente. Fica só uma coisa elitizada e cria mais uma separação, né? Quando, na verdade, a ciência ela tá aí para nos ensinar a melhorar, né? A viver melhor, olhar com mais consciência para tudo e melhorar
para um todo, né? Porque a ciência, eu acredito que, assim, acima de tudo, a ciência ela é voltada para um todo, né? Tipo, ela tem esse papel, assim. Muito legal. E Cananda, eu fiquei muito curiosa do seu nome. Eu acho ele tão lindo, Cananda. E aí eu tava vendo, eu estudei um pouco budismo, assim, né? E Cananda era um dos ajudantes de Buda, né? Era. Sério? Que Uhum, legal, eu não conhecia essa é, história. Como que é? Só que era um desses ajudantes de Buda, profeta, assim, que ajudava nos ensinamentos, assim, né? Sacerdotes. Só que é Que Cananda legal. com C, né? O seu é Cananda com K. Sim. E aí eu queria te perguntar, assim, se tem alguma relação com o budismo, assim, ou não, assim, ou o que que Tem é uma. Cananda? O que que é Cananda? Sim. Vamos lá para o significado. Minha mãe, ela encontrou Cananda em uma revista. Ela achava que era de algum país africano. Só que, na Uhum. verdade, o Cananda é indiano. É, Então, tam- tem essa relação com a Índia mesmo. E eu já vi alguns significados, assim, mas o que eu mais. Eu já vi uma vez na televisão passando que era uma deusa, eu já vi que tem uma relação com uma deusa da criatividade. Aí tem pessoas que falam também que tem uma relação com uma ação, com ajudar as pessoas. Então. Eu gosto muito do nome e tenho até vontade de conhecer a Índia por causa disso. é maravilhoso. E é muito interessante, né? Porque se você pensa na função do nome, né? E no seu trabalho mesmo, né? É muito Super, complementar, né? super É muito. conectado, super conectado. É, Essa coisa do ajudar as pessoas tem uma relação muito com o que eu faço, com o meu propósito de vida e com o que alimenta muito a minha alma, assim, é aquela coisa do esse é o motivo de eu existir, sabe? Cada um tem um motivo. Eu sinto que o meu tem uma relação muito com ajudar as pessoas. Essa coisa da deusa da criatividade é muito disso mesmo, de estar criando coisas novas, de ser pioneira em algumas coisas. Então, eu sempre tive muito esse movimento assim mesmo. E eu fico feliz que o meu nome está conectado comigo. Eu acho que tem mesmo isso, sabe? Tem muito é. essa relação. E você ganhou um prêmio do TikTok, né? De influenciadora, de. Eu fui indicada, no TikTok eu fui indicada para o TikTok Awards lá em 2021, na categoria Maravilhoso. Aprenda no TikTok. E desde lá eu tenho tido uma relação muito legal assim com o TikTok. Eles apoiaram. Essa indicação foi um grande apoio mesmo para minha carreira, porque eu já fazia publicidades, por exemplo, mas se abriu muito mais eu me abri muito mais para o mercado, eu consegui ter um pouco mais de estabilidade e, e consegui fazer desse meu sonho de comunicar o que eu estava pensando algo que me gerasse uma renda mesmo. Então, a internet é Uhum. um lugar onde você consegue ter narrativas crescentes. O TikTok foi uma rede social que é uma plataforma, desculpa, de vídeos que desde o início, desde que eu postei meu primeiro vídeo, assim, eu tive muitas pessoas apoiando, seguindo, São comentando. milhões de views, né? Sim, tem alguns vídeos que eu tenho milhões de views por lá. Milhões de views, é uma coisa impressionante, né? E assim, para além dessa relação com o público, eu também gosto muito da relação com uma própria instituição. Porque muitas vezes as pessoas acham, é TikTok, é tudo muito jovem, é só dancinha, etc e tal. Uhum. Mas eles têm um trabalho muito sério, assim, de conexão com os criadores de conteúdo. Eu tenho muita relação com os criadores, né? Por ser uma criadora de conteúdo, então a Uhum. gente gosta muito da maneira como a gente é tratado, como que a gente é incentivado a estar na plataforma, como que os gerentes de conta incentivam a gente a crescer. E é um espaço, assim, a gente costuma muito discutir, até dentro da própria ciência, quanto que o impacto que tem as big techs, as plataformas de vídeos, redes sociais, na cabeça das pessoas, né? Porque tem aquele sistema de recompensa do cérebro e que você ali vai recebendo recompensas rápidas e ao passar da sua vida passando a vida você acaba não priorizando, não valorizando as coisas de longo prazo. Mas ao mesmo tempo, se a gente souber usar bem as tecnologias, a gente percebe que foi um espaço que
descentralizou a comunicação. E a juventude de hoje, o que eu sinto é que a gente tem muito acesso a muita informação e a gente consegue avançar em muitas discussões, por exemplo, discussões de racismo, de machismo mesmo. Então, tem gente com milhares de seguidores falando sobre ciência, sobre música, sabe assim? E sai um pouco dessa pauta centralizada do show, e aí você pode ter um conteúdo educativo, você pode ter um conteúdo mais nerd, tem gente que gosta, sabe? E o mundo é muito Claro. diverso. Então, eu acredito que o TikTok, ele também é uma plataforma que permitiu isso, sabe? Que outras narrativas, que outras existências acontecessem, assim, no formato de comunicação com as pessoas e que mais pessoas pudessem identificar com esses diferentes, né, do tradicional. Como um catalisador, né? Eu acho que é como se fosse, você tem a sua própria emissora, né? Sim, Você pode ter a sua própria emissora, você tem o seu próprio veículo, você tem uma câmera, né? Você tem uma rede onde você pode postar e você pode atingir um número infinito de pessoas, que às vezes é até maior que uma novela ou que até um jornal atinge, né? Super, super, exatamente isso. A gente tá permitindo isso, que outras vozes elas existam. Isso, obviamente, vem carregado de muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, também descentralize e permite que as pessoas possam consumir outras coisas. Então, as pessoas já se informam muito pelo TikTok e pelas redes sociais, sabe? Elas debatem muitas coisas. Isso não fica... o pensamento das pessoas, elas não ficam mais só ali dentro de casa, ele já fica mais fora. E aí, para a ciência, eu entendo que o TikTok é um espaço muito, muito bom para a gente se aproximar das pessoas, sabe? Foi por isso que eu fui para as redes sociais. Durante a pandemia, tava todo mundo falando de ciência, mas não tinha mulheres negras pautando também essas questões, assim. Então, muitos grupos de mulheres negras também foram para a internet. Então, a gente centralizou ali as discussões, né? Ninguém podia se aproximar. Isso foi importante para a gente ver a potência que é também as mídias, as redes sociais e as mídias alternativas. Maravilhosa. Ai, a gente vai ficando por aqui. Eu nunca sei terminar esse programa porque é tão gostosa a conversa e você vai falando coisas e eu tenho vontade de perguntar um monte de coisa. Por exemplo, que você fala muito nesse termo da ciência preta, que eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, né, nessa nossa conversa, mas às vezes eu acho que a gente pode falar de uma forma também bem direta, assim, o que é a ciência preta? Eu acredito que esse espaço que pensa é uma ciência que... Porque a gente só aprende sobre cientistas brancos, sobre como que eles pensam. Então, acho que é uma proposta de pensar mesmo esse olhar das pessoas negras para as coisas, que foi o que eu trouxe, né? Um olhar para as desigualdades, um olhar para as questões raciais, um olhar sobre essa ancestralidade negra, um olhar para a gente... Essa é uma proposta muito de descentralizar o currículo. Por que a gente está aprendendo sobre feudalismo, sobre uma ciência europeia? Por que a gente não está aprendendo coisas, né, daqui, nossas? E isso com certeza vai gerar um impacto de fortalecimento da nossa própria cultura. Caramba, muito obrigada por esse encontro tão sábio, né? Você tão jovem e já com um olhar tão maduro assim para a vida. E que você tenha muito sucesso aí no seu novo processo. E eu nem vou perguntar sobre ele, porque quando você entrar nesse novo ciclo, a gente vai se falar de novo. Tá bom. E vocês que nos ouviram, siga a Cananda nas redes sociais, Deusa Cientista. É um conteúdo muito importante e que esclarece muita coisa e também nos leva a ter um outro olhar para a ciência e um outro olhar para a realidade. Obrigada, Cananda. Obrigada, estou muito feliz de ter estado aqui, gente. Um beijo, gratidão.